Se nós tivermos uma crise econômica mundial, por onde ela começaria? Talvez um dos primeiros indícios possa ser que isso venha da Ásia. Então a gente tem alguns indícios acontecendo no Japão e eu quero falar sobre esse assunto nesse podcast de como que isso pode afetar não somente a economia mundial, mas principalmente como ela pode afetar a economia brasileira. Então o Japão está passando por uma situação extremamente complicada. Ele vem fazendo notícias recentemente, onde o governo japonês, depois de 17 anos, acabou subindo a taxa de juros pela primeira vez, deixando de ser os juros negativos, os últimos juros negativos do mundo, passando a ser positivo. E tudo isso numa tentativa de dizer que a economia está indo muito bem, que agora a gente pode começar a soltar as coisas, Agora nós vamos ter uma recuperação. Só que ao mesmo tempo, isso acaba entrando em contradição, porque o iene está ficando cada vez mais fraco. E ele acaba de passar aquela máxima, aquele limite máximo psicológico, aquele no pass zone, que o governo japonês estipulou de 152 ienes por dólar, que na verdade era 150, mas que ele foi esticando, e que agora não tem mais o que dizer. Você simplesmente, depois de 3 resistências ali, acabou quebrando esse limite. E nós estamos, nesse momento que eu gravo o podcast, nós passamos aí dos 154,42 ienes por dólar. Na verdade, 154,56 nesse exato momento. Ou seja, nós estamos agora diante de algo inédito na economia japonesa. Os japoneses não estão acostumados com esse tipo de câmbio tão desvalorizado em relação ao dólar como antes. E isso é muito importante para a gente entender por que isso me afeta no Brasil. E eu quero falar exatamente sobre esse assunto. Então, o Japão, obviamente, ele é uma das maiores economias do mundo. Hoje, ele é um hub mundial para dólares no sistema euro-dólar e um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Então, hoje, você tem 3 pilares que você pode tentar controlar para evitar que isso aconteça, que o Banco do Japão quer tentar fazer. Então, uma é você tentar salvar os seus títulos da dívida pública. Outra é você tentar controlar esse câmbio para que ele não fuja muito. E o outro é você partir para um controle total de capital. Só que o Japão não é uma economia, não é uma ditadura como outros países, como você veria na China em relação a controle de capital. Então isso a gente pode meio que descartar. O Japão tem uma economia mais livre nesse sentido. Então só sobra duas alternativas: controlar os títulos ou controlar o câmbio. Só que você percebe que toda vez que o Banco do Japão ou qualquer banco central tem que escolher entre defender os seus títulos da dívida pública ou defender o seu câmbio, ele percebe que ou você salva um ou você salva outro. Você não pode salvar os dois. E quase sempre a história mostra que os bancos centrais sempre escolhem salvar os seus títulos para evitar uma falência governamental, onde você acaba perdendo totalmente sua credibilidade e não podendo mais acessar os mercados internacionais. Então você acaba desvalorizando mais ainda o câmbio para tentar salvar isso. E é o que vem acontecendo com os títulos japoneses, que a gente chama de JGBs, Então, acaba que agora realmente o ministro do Japão, está todo mundo falando sobre o Japão nesse exato momento, ele vem numa pressão gigantesca porque eles estavam justamente nessa narrativa falando que agora a gente tem um pouco mais de inflação, a economia está crescendo e aí os japoneses estão vendo que não é isso que está acontecendo algum outro problema que eu não consigo explicar, mas vocês aparentemente não têm o controle da situação. Então, ele até evitou falar em relação a essa subida súbita que aconteceu agora com o iene, ultrapassando essa casa aí dos 154, e fica meio que sem uma resposta. O que está acontecendo? Será que é um problema japonês? E, infelizmente, não é um problema só do Japão. E isso pode criar um contágio para outros países, como a China. Então, hoje, você tem várias... o Japão, para quem não sabe, ele é um dos maiores compradores da dívida pública americana do mundo e ele tem ali ele é um hub mundial para dólares no sistema euro-dólar. Então você teve muita condição de arbitragem, que a gente chama, que eu falei no capítulo, no outro capítulo que eu fiz sobre o Japão, justamente criando ali uma situação onde
você não consegue mais manter aquele equilíbrio que você tinha durante décadas, né? Que obviamente a economia sofreu muito por isso, sem nenhum tipo de crescimento, né? Criando uma coisa artificial e que agora não tem mais como sustentar depois de tanto tempo na mesma política. Então agora o Japão literalmente ele está numa sinuca de bico, porque ele é um aliado dos Estados Unidos e ele está tentando salvar sua moeda, não está conseguindo, mas ao mesmo tempo ele também não tem muitas condições de salvar sua própria dívida. Afinal de contas, o Japão ele vem numa política que ele mesmo detém 54% dos seus próprios títulos. Então, às vezes, você pode tentar falar o seguinte, não, vamos tentar parar a nossa política de controle de curva de juros, né, para os juros não dispararem tanto, que isso vem sendo feito justamente pelo próprio governo japonês comprando a sua própria dívida, segurando a taxa de juros, mas se você quiser soltar isso, como que você vai fazer? Se você mesmo detém 54% da sua própria dívida, isso literalmente quebraria o Banco do Japão. Então, mesmo que você fale que você quer sair desse tipo de controle da curva de juros japonesa, você está preso nela mesma, pela sua própria política de décadas que você vem levando, fazendo a mesma coisa. Então, agora a conta está chegando. E, por outro lado, se você tenta continuar defendendo com o controle da curva de juros, você imediatamente desvaloriza o iene, que é justamente o que você está tentando segurar. Percebe o problema que isso está criando para o Japão? Porque o Japão ele não tem a mesma situação dos Estados Unidos. O Japão, né, o único país do mundo que tem a situação onde você tem a sua dívida comprada pelo mundo inteiro, que é usado como colateral, são os Estados Unidos. O Japão não tem esse privilégio. Então o Japão não consegue se safar exportando a sua dívida e os seus problemas como os Estados Unidos conseguem. Agora, existe também aquele outro lado da moeda. É claro que para o Japão, quando você tem uma desvalorização do iene, isso fica muito ruim, porque a importação o custo da importação aumenta e o Japão ele é muito dependente de commodities como o petróleo e isso afeta diretamente o sentimento do custo de vida do japonês. Porém, por outro lado, o Japão ele é um net exporter, certo? Então ele tem uma balança comercial positiva na parte da exportação em muitos produtos e isso acaba trazendo um benefício para o Japão. Ele deixa o Japão mais competitivo. E isso acaba influenciando a China. E agora vem a parte do contágio da China. Como que isso acaba afetando? Por que a China está tão interessada e, na verdade, preocupada com esse desenvolvimento do Japão? Primeiramente, o Japão é um hub de euro-dólar, ou seja, ele é um distribuidor de dólares ao redor do mundo e a China consome muito dos dólares que ela precisa acessar via Japão. E tendo essa dificuldade do Japão, também restringe mais ainda o acesso da China a esses dólares. Né? Muitos falam aí que a China já não precisa mais de dólar, só usa agora o iene, está exportando o iene para o mundo inteiro, e não é bem assim. A China nunca precisou de tantos dólares como ela precisa agora, e o Japão, tendo esse problema para fornecê-los ou tendo acesso a eles, isso acaba também passando para a China. Agora, um outro problema é que o câmbio entre o iene japonês e o yuan chinês está deixando a China numa situação complicada. O yuan está perdendo competitividade em relação ao próprio iene, certo? Porque o Japão ele não tem controle de capitais, então você percebe que existe aí uma desvalorização muito rápida que aconteceu com o iene, mas o yuan ele vem sofrendo sérios problemas também para passar ali dos 7,20, mas a China tem um controle de capital muito mais forte do que o Japão, certo? Então ele é uma panela de pressão. Tecnicamente, se a China não tivesse esse controle de capital, nós teríamos um câmbio bastante diferente. Então esse é um câmbio artificial que está sendo represado numa panela de pressão, só que essa pressão não para de subir. E aí vem a questão, se a China quiser tentar voltar a entrar no jogo, e ficar mais competitiva em relação ao Japão, né, deixando essa pressão, começando a liberar e colocando as primeiras fissuras, deixando um pouco mais relaxado esse controle de capitais, provavelmente você pode ter uma explosão para cima, desvalorizando mais ainda o yuan, o que
O que, infelizmente, por outro lado, também cria a dificuldade de acesso a dólares que a China tanto precisa. Percebe como é um cobertor curto? Se você puxa de um lado, dá um problema. Se você puxa do outro lado, dá um problema. Você não consegue cobrir os dois ao mesmo tempo. Então, literalmente, os dois países estão ali entre a cruz e a espada. E como é que você percebe que a China está com esses problemas se isso não se refletiu tanto pelo câmbio? É só você olhar outros indicadores. Nesse exato momento, os juros chineses interbancários subiram ali de 1,5% para quase 4,5% em questão de menos de uma semana, o que dá um alerta muito grande de uma desconfiança interna entre bancos que não estão mais tão dispostos a emprestar um para o outro. E isso mostra um problema estrutural financeiro dentro da própria China, certo? Então, uma crise, digamos assim, no yuan chinês, como está acontecendo agora no iene, pode pode fazer uma exportação de deflação para o resto do mundo, principalmente para os Estados Unidos. E pasme, né? Isso pode afetar toda a conversa que nós estamos tendo aí nesse podcast falando sobre o Jerome Powell em relação a todos os cortes de juros que ele pretende fazer, mas a inflação, né, não para de... Ela não desce para aqueles famosos 2%, ela está muito insistente. Mas uma crise no yuan, fazendo com que a China acabe exportando essa deflação, afeta diretamente os Estados Unidos, mas acaba sendo positivo para os Estados Unidos, acaba fazendo com que o Jerome Powell veja um relaxamento, talvez, dessa inflação e venha dizer, pronto, gente, finalmente a minha política funcionou, percebe? E, na verdade, não tem nada a ver com isso, é um problema gerado dentro do sistema euro-dólar pelas políticas de cada um dos países, mas o problema é generalizado, o problema é a falta de dólares, o problema é justamente como se manter no jogo de forma competitiva sem estragar a sua economia local. E agora o Japão está sentindo isso, a China está justamente junto com o Japão acompanhando de perto o que está acontecendo lá, porque é exatamente o mesmo sintoma, só que com tratamentos diferentes, porque eles têm políticas muito diferentes entre o Japão e a China. Mas agora, como que isso afeta o Brasil? Eu não falei do Brasil até agora. Obviamente que a China é o maior parceiro comercial hoje do Brasil, teve um aumento de exportação de de importação de produtos brasileiros de mais de 70% nos últimos 2 anos, né? Principalmente entre 2022 e 2023, e obviamente que a dependência do mercado chinês na questão brasileira é muito alta. E isso cria, né, um problema de diversificação de parceiros comerciais. Quando você depende muito de um parceiro só, você precisa que a saúde financeira dele para arcar com importações seja mantida para que você consiga sustentar as suas exportações. Então, quando você tem um enfraquecimento do yuan, que mesmo com todos os controles de capitais vem acontecendo, obviamente que isso afeta o futuro dessa relação. Será que eu consigo manter o mesmo volume de compras que eu consigo manter antes, sendo que o meu yuan está cada vez mais fraco para comprar os mesmos dólares que eu preciso para importar do Brasil? Percebe? E mesmo que eu já vejo nos comentários pessoas falando, não, mas a China não usa mais o dólar para o comércio do Brasil. Acho que seria interessante você rever isso, porque não é o que vem acontecendo na prática. Pode perguntar eu adoraria ver a lista de empresas brasileiras exportadoras que estão com yuan na sua conta, recebendo diretamente da China para exportar soja. Adoraria ver essa lista. Mas é muito importante separar o que é de fato uma narrativa do que é a realidade das transações financeiras que estão realmente ocorrendo. Então, o dólar não vai embora tão cedo do relacionamento entre o Brasil e a China. E aí você percebe que a China tendo um problema cada vez maior para acessar esses dólares, né, com esse contágio, e isso pode, com certeza, influenciar a capacidade de compra no futuro e, ao mesmo tempo, influenciar as exportações brasileiras. Quando você tem menos exportações, menos dólares entram na economia brasileira, e aí você, obviamente, tem uma subida do dólar. E o Brasil agora, nesse momento, teve uma disparada em relação ao último mês, né, em relação ao dólar, mais passando do 5,14, 5,16, né, já está conseguindo, já está beirando ali, está querendo chegar perto dos 5,20, e aí se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento que eu estou falando aqui no podcast, 5,18, né? Então, está beirando 5,20 e de forma muito rápida, certo? Então, por que teve essa perda já de competitividade, né, do real em relação frente ao dólar, né? Pode aumentar a competitividade na parte da exportação, deixando os produtos brasileiros mais baratos, então isso pode segurar um pouco
mais, mas isso obviamente afeta muito a qualidade de vida do brasileiro e a inflação de produtos importados dentro do Brasil. Então, tudo isso muda completamente a dinâmica, então é aquele negócio, não é um problema só do Japão, não é um problema só da China, não é um problema só do Brasil, não é um problema só da Turquia. O grande problema é o dólar. E aí nós vemos uma versão 2.0 do dólar wrecking ball, né? Aquela bola que vem destruindo tudo que aconteceu exatamente em 2022. Nós estamos começando a ver sinais cada vez mais fortes de nós temos agora um wrecking ball 2.0 agora em 2024, sendo que o nível do dólar, o DXY, já está passando ali dos 106.2, ou seja, quando o dólar fica forte, novamente, ele cria problemas para o resto do mundo. E, novamente, não são somente esses países. Nesse exato momento, o euro perdendo mais ainda a sua força, está 1,06 em relação ao dólar. Só o pound ali segurando ainda em 1,24, franco suíço 1,09, ou seja, o dólar realmente está apresentando uma força em relação a todas as outras moedas do mundo, e isso não é uma boa notícia para o resto do mundo. Isso acaba estressando muitas economias, as economias fora dos Estados Unidos, e aí resta saber quem tem mais bala, quem tem mais reserva para segurar um controle o máximo possível para você se manter no jogo. Então é esse o jogo que nós estamos jogando na macroeconomia, e essa força gravitacional em volta do dólar que vai expor realmente quais são os países que estão preparados e os que não estão. Então é importante a gente ver a cena dos próximos capítulos. Vamos ver se o dólar continua com essa força, porque infelizmente quanto mais isso se acentua, mais problemas isso vai acabar criando na vida das pessoas ao redor do mundo.